falar disso um pouco com o pessoal logo no primeiro culto, para a gente falar disso, talvez falar uns 2 cultos sobre isso, sobre a nossa ordem de prioridade, sobre o que verdadeiramente funciona em nossas vidas e como funciona, não é? O livro de Provérbios diz que fazer planos é da gente. Está corretíssimo, nós precisamos fazer planos. Outra coisa, Deus trabalha em cima dos planos, né? A Bíblia diz que Deus tem um plano para nós. Se Deus tem um plano e nós somos em mais semelhança de Deus, significa que planos é algo maravilhoso, projetar. Nós fomos, digamos assim, bagunçados na mente, quando a gente tem aquela ideia de que, como diz o Jorge Ben, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E não funciona, na realidade isso não funciona. O que nós não podemos ser é tão metódicos, tão religiosos nessa questão de prioridade, né? Às vezes as pessoas se tornam tão metódicas, tão organizadas na cabeça delas e no que fazem, que elas machucam as pessoas em volta por causa das suas prioridades. Isso não é saudável, porque tudo tem um equilíbrio. Quando a Bíblia fala de domínio próprio, quando a Bíblia fala de equidade, ela fala de equilíbrio, ela fala de um governo de si mesmo, não é? Mantendo sempre ordem aquilo que é mais importante, sempre priorizando o que é mais importante. Às vezes nós temos conflito de prioridades dentro da gente, não é? Em nosso dia a dia, o que fazer primeiro, como quebrar. E se nós não amadurecemos, nós temos grande dificuldade em fazer a escolha no momento em que se precisa de uma escolha imediata, de um bate-pronto. Cara, o que é prioridade? Então, a questão de uma vida disciplinada, uma vida onde as minhas prioridades estão bem organizadas, ela também depende de um crescimento espiritual, de um amadurecimento espiritual. Não é? O quanto eu estou maduro espiritualmente para viver, atuar naquelas bases onde eu estou disposto a abrir mão de coisas, né, para chegar a determinado objetivo, de coisas que aparentemente era agradável. Alguém disse por aí que não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Não está na Bíblia, mas nós entendemos que isso é uma realidade. Né? Não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Eu costumo pensar que, enquanto tenho muita energia, preciso usar bem essa energia para quando ela diminuir, eu tenho energia acumulada. Ou seja, eu tenho o produto da energia acumulado. Não é? Então, para descansar no tempo do descanso, mas para trabalhar no tempo do trabalho, para me organizar no tempo da organização. Essa ideia que Eclesiastes 3 diz, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Então, essa questão de prioridade, como eu devo organizar minhas prioridades? Como eu devo caminhar com Deus? Capítulo 6 de Mateus, o verso número 33, põe para mim aqui, pastor, por gentileza. Mateus 6, 33, na verdade, vamos pegar um pouco antes, vamos pegar do verso 25 até lá. Fazer uma leitura um pouco maior. O verso de número, pastor, melhor ainda, não põe o 25, põe do verso 24. Verso 24. Vou pegar esse texto que dentro, na sua Bíblia tem um contexto entre o 24 e o 25, não é? Mas um contexto, uma frasezinha aí falando sobre a solicitude, e o verso 24 fala sobre os dois senhores, e está escrito assim: ninguém pode servir a dois senhores, né? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não conseguirão, não é? Não poderão servir a Deus e as riquezas. Presta atenção que quando essa palavra poder, vocês não poderão, não conseguirão, essa palavra, ela significa realmente uma impossibilidade. Entendam isso. Essa palavra aqui, vocês não poderão, é uma impossibilidade, não é não há possibilidade dentro dessa palavra. Ela está dizendo, vocês não podem. É uma expressão de Jesus. É uma expressão do pensamento de Jesus. Ele diz, vocês não podem. É como se dissesse assim, olha, gato não pode voar. Não é? E se falar gato não pode voar, naturalmente já entra na sua mente e você compreende a expressão porque você sabe que gato não tem asas. O que Jesus está dizendo aqui é o que cairia naquela expressão, o que eu digo para vocês é verdade, ou seja, em verdade eu vos digo, em verdade eu vos digo que vocês não podem servir a Deus e as riquezas.
Então, ele está falando de uma ordem de prioridades. Ele diz, preste atenção, para que eu projete alguma coisa, organize, eu preciso, cara, saber começar do começo. Isso é uma revelação também, que eu tive essa madrugada, começar do começo, né? E verso 25, pode seguir. Por isso, eu digo para vocês, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Espere, não vai ainda não. Eu quero pegar alguns pontos rápidos, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele não diz que você não deve pensar nisso. Ele diz que isso não deve produzir inquietação dentro de você. Ele não diz que você não deve projetar para isso. Ele diz, olha, isso não pode produzir inquietação dentro de você. Mas nós teremos uma chave que quebra a inquietação. Porque se nós não tivermos essa chave organizada, nós estaremos inquietos. A gente vê que as pessoas às vezes entram em desespero por coisas banais, como por exemplo, a pessoa foi convidada para uma festa de casamento e vai acontecer no sábado, sei lá, e a pessoa passa a semana inteira, a pessoa, meu Deus, não comprei uma roupa ainda, e não dorme com isso, não consegui comprar um sapato ainda para o casamento, não consegui fazer isso ainda para o casamento. Uma coisa banal, não banal o casamento, mas uma coisa momentânea, passageira na vida daquela pessoa que foi convidada. Mas ela, às vezes, ela se desequilibra com aquele simples fato de que ela não conseguiu comprar uma roupa ainda, ela não conseguiu fazer isso ainda. Então ele diz, olha, não ande ansioso. E se tem um companheiro que é muito ruim, estar junto com você, é o tal do ansiedade. Né? Ele é o pior dos companheiros dos homens. Verso 26, ele diz assim, observai ou observem as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves do céu? Presta atenção, o vosso Pai Celeste as sustenta, não o Pai delas, mas o vosso Pai Celeste. Verso 27, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ou um palmo e alguns dedos ao curso da sua própria vida? Pode seguir. E por que vocês andam ansiosos quanto ao que vestir? Considerem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, segue. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha a afirmação de Jesus. Ele diz assim, se Deus faz tudo isso com coisas que são passageiras, momentâneas, praticamente com relação ao ser humano insignificantes, ele diz, quanto mais a vós outros, e ele usa uma expressão, não é? Dizendo qual é o meio, qual é o caminho que vai fazer com que você não fique preso dentro do campo da ansiedade, a questão da fé. Homens de pequena fé, significa que a fé é uma ferramenta importante nesse relacionamento entre Deus, na tua vida, entre o relacionamento espiritual com Deus e o relacionamento com as coisas aqui da terra. Verso de número 31, pode seguir. Portanto, não vos inquieteis dizendo com o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram aqueles que são gentios, aqueles que não têm aliança, que não têm Deus, que não são filhos, que são apenas criaturas. Eles é que procuram e andam desesperados com essas coisas. Mas vocês têm Deus, vocês são filhos. Ele sabe do que vocês precisam. 33, portanto, buscai em primeiro lugar o reino e a justiça. Presta atenção, não é em primeiro lugar o reino e em segundo a justiça. Reino e justiça em primeiro lugar. E tudo isso que vocês precisam virá encaixado nelas. Então, o que Jesus está falando aqui, ele traz todo esse texto, não é? Falando sobre essa questão de ordem de prioridade. Quando eu preciso organizar minha vida aqui na terra, uma vida organizada funciona muito bem. Não é? Funciona. O princípio de prosperidade, o crescimento da prosperidade estará ligado sempre a quanto você é organizado no seu pouco. Jesus disse, se você for fiel no pouco, e lá quando a Bíblia fala sobre fidelidade no pouco, ela fala de organização também.
Não é apenas de fidelidade a Deus, porque se usa muito, não é? Quase 100% das vezes que se menciona esse verso, ser fiel no pouco, está sempre a mensagem, ou quem está usando o verso, está sempre conectando a fidelidade quanto a você ser dizimista, quanto a você honrar com seus dízimos, e não é errado usar. O errado é pegar esse verso e aplicar apenas para isso, não é? Porque a fidelidade no pouco, ela traz esse contexto de organização. Ela traz esse contexto de uma vida organizada, uma vida financeira organizada. Então, quando eu falo de princípio de prosperidade, eu preciso ter isso em mente, que dificilmente eu serei levado a um número, a um montante maior, se eu não consigo ter um governo do montante menor. Se eu não consigo ter um controle, a Bíblia diz que aqueles que nascem de Jesus, que se tornam novas criaturas, isso nós temos lá em Romanos, diz que reinam em vida, ou reinarão em vida. Essa questão de reinar em vida fala de administração, fala de controle, de comando, de um uso da autoridade sobre algo, né? De um poder que comanda, que faz funcionar as coisas. Então, fala de uma ordem de prioridades sendo aplicadas e sendo governadas por quem as criou. Isso é legal quando a gente ouve Jesus dizendo isso, cara. Ao invés de você ficar preocupado com o que comer, o que beber, você vai criar uma lista de prioridades para esse ano. Esse ano eu vou, sei lá, eu vou passar a fazer exercício, esse ano eu vou passar a correr mais, esse ano eu vou passar a comer menos, vou emagrecer, outros eu vou ganhar uns quilinhos, esse ano eu vou deixar o meu cabelo crescer, eu vou deixar minha barba crescer, ou sei lá, vou tirar a barba, ou vou fazer isso, ou fazer aquilo. Tudo isso é importante, mas aparentemente, ou na realidade, 90% dos nossos pensamentos imediatos, as nossas prioridades sempre estão voltados para a terra, nunca para o céu. Dificilmente você vê alguém numa lista de prioridades, alguém que colocou assim, em primeiro lugar, eu vou manter um relacionamento diário com Deus, com a sua palavra, com o corpo de Cristo. Em primeiro lugar. Eu vou manter o meu relacionamento com Deus, no meu dia a dia. E tudo vai partir daqui. Tudo vai partir daqui. E a realidade é que as prioridades da terra, elas são consumistas. Fale comigo, consumista. As prioridades da terra são consumistas. Se eu não tiver uma fonte alimentadora e inesgotável para suprir cada uma delas, elas consomem tudo que tem e a fonte que você achava que tinha, porque não foi alimentada, ela se esgota. E você vê que a primeira coisa a ser ceifada é a tua vida com Deus. E eu acredito que a maioria de nós podemos pensar inteligentemente e ver que depois que nós começamos a nos envolver com excesso as prioridades daqui da terra, a nossa vida com Deus, com o decorrer dos anos, foi diminuindo, a ponto de ser quase escassas. De o nosso relacionamento com Deus está apenas ligado a um dia de culto por semana, não é? Porque mais um dia já seria excesso para mim, porque quebra o meu ciclo de prioridades. Quebra o meu ciclo de prioridades. E aqui Jesus, ele pega tudo que diz respeito à vida, de respeito à saúde, comer, beber, vestir, que basicamente do que nós precisamos, é o produto da nossa existência aqui na Terra. Ele diz assim, gente, tudo isso aí tem que estar debaixo de algo que é mais importante, é uma fonte, porque essas prioridades são consumistas, elas consomem energia sua, elas consomem muitos momentos dos seus pensamentos, elas consomem seu tempo com família, elas consomem seu tempo de saúde, sua saúde, elas consomem tudo. Então você precisa extrair de uma fonte, você precisa ter uma fonte que alimente, de onde você esteja se alimentando para manter essas prioridades funcionando. Aí você vai entender por que pessoas criam listas e não conseguem cumprir. Porque elas criam listas de prioridade no início do ano e não conseguem cumprir. Falando de cristãos, gente, é simples, porque elas começam a primeira coisa a primeira coisa que elas colocam deveria ser talvez a terceira, a quarta, a quinta ou a última. É legal a gente ter isso. No capítulo 10 do livro de Lucas, capítulo 10, o verso de número 42,
Coloca aqui para mim, pastor. Fala de Marta e Maria, aquelas duas irmãs. Nós já ouvimos tanto isso, né? Mas Marta e Maria, quando Jesus chega na casa delas, e Marta, naturalmente, é comum, gente, você receber alguém importante, um grande amigo, alguém que, cara, tá em sucesso aí por fora, então é uma pessoa importante para a sociedade, e essa pessoa escolheu a minha casa para chegar, para se hospedar, para passar um dia, para, sei lá, para almoçar. E é comum, e chegou perto da hora do almoço, a pessoa chegou às 10, 11 horas e não tem nada pronto para a hora do almoço. E você, é natural, qualquer dona de casa, qualquer pai de família que recebeu um parente, né? E a pessoa chegou lá entre 9, 10, 11 horas, sabe que ela não almoçou e que ela vai almoçar com você. É natural você começar a correr de um lado para outro e ficar inquieto, querer servir aquela pessoa bem, querer, cara, quero colocar o melhor da minha casa. Dá uma olhada, quero colocar o melhor da minha despensa na mesa para essa pessoa. Quero que ela se sinta bem, poder escolher o que ela quiser comer. E foi exatamente o que Marta fez, não é? Mas olha, e Maria, a irmã, ela vai e se assenta nos pés de Jesus e vai ouvir, vai aguçar Jesus, vai extrair dele informação, vai fazer perguntas, quer saber a respeito da missão dele, quer saber a respeito de como ele se move, como ele vive, como ele fez aquilo, como foi que o Senhor fez aquele milagre, como foi que aconteceu aquela multiplicação dos pães. Caramba, eu fiquei sabendo que o Senhor foi na casa de um homem chamado Jairo e ressuscitou a filha dele. Como foi? Qual foi a sensação da menina ter ressuscitado, né? Como é que o Senhor faz isso? De onde o Senhor extrai toda essa informação? E Marta inquieta para lá e para cá. Então Jesus disse, põe o 41, pastor, por gentileza aqui. Olha, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Não é? Agora o 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria escolheu a boa parte. Dá uma olhada aqui, Jesus não diz que Marta não deveria fazer aquilo. Ele diz que existe uma parte que é melhor, que é mais importante. Existe uma parte que é prioritária. Ele disse que essa parte ela não será tirada de Maria. Né? Ele estava dizendo, dá uma olhada, você amanhã vai ter que fazer comida de novo, você vai ter que correr atrás disso de novo, vai acabar o mantimento, você vai ter que comprar, tudo isso vai ser reposto. Mas o que Maria está recebendo aqui só está acrescentando a ela. Só está acrescentando. Ele disse, ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Então, você vê a importância de nós termos como prioridade esse conselho de Jesus, cara, o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, um contato com Deus, meu dia a dia com Deus. O que é que eu penso, o que é que eu tenho na mente? Quero me organizar a partir de então. É muito triste quando você encontra pessoas que foram beneficiadas por Jesus, né? Numa igreja, sei lá, no encontro de família, no encontro, numa cruzada, foram beneficiadas por uma reunião, né, do corpo de Cristo, e profissionalmente no emprego, ou na conquista, na intervenção de Deus numa possível falência, e depois aquilo que Deus deu se torna a prioridade delas. Então, elas esquecem a fonte que causou essa transformação e esse efeito de crescimento. Não é? E Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, essa parte não lhe será tirada. Então, vê como nós olhamos para 2022, eu estava falando com uma família essa semana, e disse, presta atenção, gente, vocês podem pensar que 2022 não venha com os mesmos desafios que estivemos em 2021, não venha com as mesmas pressões, e eu digo que eu espero que 2022 não tenha mais o coronavírus. Espero que isso acabe, nós cremos nisso, nós oramos, declaramos isso, que esse coronavírus não tenha mais efeito. Mas desafios tem que ter. Porque se você quer crescer, os desafios precisam existir. Afinal de contas, fé não teria nenhum propósito, nenhum objetivo. Fé não teria nenhuma evidência dos seus resultados e frutos se não tivesse desafio. A Bíblia diz que a fé é a vitória. A palavra vitória está conectada sempre à batalha, está conectada sempre a uma sobreposição. Você está sobre, você alcançou um objetivo, você alcançou um patamar. Então, Jesus não faz acepção de pessoas, mas fez acepção de fé.
Homens de pequena fé, pessoas de grande fé, nunca vi tanta fé assim. Então significa que a fé é algo que se sobrepõe a algo, sobrepõe a uma batalha, a um desafio. Então é importante termos desafios. O que nós não podemos nunca negar ou esquecer ou deixar de lado é o fato de que para cada um dos desafios que se opõem a você, há sempre uma vitória proposta por Jesus. Diga graças a Deus por isso. Há sempre uma vitória proposta e garantida nele, garantida nele. Isso que nós precisamos ter sempre ativos em nosso coração. Efésios, capítulo de número 1, põe para mim aqui, pastor, capítulo de número 1, verso de número 3. Efésios 1, 3. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, tem a tradução RA, diz assim, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Não é com algumas, com toda. Você já é abençoado. Então, esse fator ele não pode ser esquecido dentro da nossa organização, porque não é a questão do que eu vou conquistar, da força que eu vou fazer para conquistar. Está mais ligado ao ser conquistado. Está mais ligado ao ser conquistado. Deus te conquista para te inserir no projeto dele para a sua vida. Entende isso, gente? Vocês entendem que quanto ao futuro, presta atenção, guarda isso aí, pode ser que você não lembre muita coisa, mas lembre disso. Quanto ao futuro, Jesus está voltando de lá para te levar para lá. Entenderam isso? Quanto ao seu futuro, Jesus voltou de lá para te levar para lá. Ele foi, conquistou e voltou, e agora está trabalhando a tua vida para que você viva tudo o que ele viu a teu respeito. E projetou todas as tuas conquistas. Então isso não pode, é o que não pode ser negado nessa caminhada. Porque às vezes eu crio prioridades, mas coisas que eu olho, cara, isso aqui está impossível, eu começo a fazer uma lista e isso aqui não dá, eu não consigo, isso é impossível. Espera aí, a Bíblia diz, Jesus disse, tudo é possível a quem? Ao que crê. Olha o princípio da nova criatura, o princípio natural da nova criatura. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Isso é princípio. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então a questão de vitória, de sucesso, é intrínseco à natureza da nova criatura, faz parte do seu DNA. Faz parte do seu DNA. Se tivesse uma palavra escrita lá no seu DNA, depois de Jesus, seria vitória. Seria vitória. Cara, o que vira o lado do DNA do cara? Está lendo lá do DNA, lá aquelas tracinhas da... Jesus, Yeshua, tem aqui Yeshua. E a outra palavra, é vitória. Vitorioso, bem-aventurado, mais do que vencedor. Precisamos andar, isso não pode ser deixado para trás ou negado. Vamos ver aqui uma passagem de Deuteronômio, lá em Deuteronômio, capítulo número 6, verso número 4. Olha o que Deus disse para aquele povo. Para quem é esse discurso? O povo o povo saiu do Egito, no meio do caminho morreu todo mundo, não é? Aquele povo que saiu de lá, mas uma nova geração agora está sendo treinada para pisar na terra prometido. Então, Deuteronômio é basicamente a repetição das leis, de tudo que já tinha sido falado para trás, a repetição dos discursos que Moisés tinha falado para o outro povo. Agora, essa nova geração, que muitos deles não tinham ouvido aqueles discursos, Moisés está repetindo. E Moisés está falando para um povo novo, que agora esse povo vai pisar na terra, esse povo vai entrar na terra, vai possuir a terra, esse povo vai construir a terra, vai viver a terra, vai desfrutar dela. Ouve só, Israel, o Senhor Deus é o nosso único Senhor. Não é? Essa é uma outra, o chamar a atenção, não é? Porque quando fala único Senhor ou único Deus, você vai encontrar em algumas passagens bíblicas, em Salmos, em Provérbios, em outras passagens, dizendo assim, olha, os deuses deles, Deus afirmando não são nada. Nos profetas, eles não são nada. O que Deus está dizendo é que eles não são nada, Deus não está menosprezando uma pessoa. Deus não está menosprezando uma pessoa.
Quando a Bíblia afirma assim, olha, deuses não são nada. Ele não está menosprezando uma pessoa, ele está dizendo assim, não existe outro. Ele disse, aqui a afirmação ele é o único Senhor. Então, ou seja, a minha busca ou a minha adoração, e você viu lá quando a Bíblia fala sobre Mamon, que é o Deus das riquezas, não fala de um Deus, um Senhor, né? Mas um Deus onde eu me sujeito e me vendo e me entrego a um espírito de preso aqui a coisas da terra. E, na verdade, esse Senhor, esse Mamon, ele se torna o Deus apenas no meu coração. Então ele diz, o Senhor, Deus é o único Senhor, verso de número 5, pode seguir, pastor. Verso 5, então vocês amarão, ou seja, amarás, aqui, isso, amarás, pois, o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, com tudo que você tem, você o amará. Verso, pode seguir agora, 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Pode ir. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Olha o que Deus está falando. Ó. A questão de Deus, a organização de Deus para o povo, né, nesse momento primeiro, gente, olha o que vocês precisam fazer com os vossos filhos. Que vai chegar um momento em que eles precisarão viver, eles precisarão desenvolver a sua própria vida, precisarão casar-se, dar-se em casamento, eles precisarão plantar, cuidar da terra. Então, vocês precisam ensinar para eles o que é mais importante na vida. E ele diz, olha, vocês vão primeiro entender que só há um único Deus, eu sou o único Senhor de vocês. E vocês devem guardar isso no coração. E vocês devem aplicar isso aos vossos filhos. Essa palavra inculcarás aos vossos filhos, que a palavra cuca vem daí, gente. Na cuca, né? No Nordeste usa muito, menino, põe isso dentro da cuca, porque na verdade é exatamente isso, é falar tanto, que na cabeça da criança, um erro de palavra seria repetir uma lei, um erro de expressão seria repetir alguma passagem. Tipo assim, a pessoa está conversando imagine o cristão, né? Eu tenho um conhecido que ele me enchia a paciência, ele dizia assim, rapaz, você xinga muito palavrão. Eu falei, não xingo não. Depois que eu me converti, graças a Deus, uma das coisas que Deus tirou dentro de mim foi palavrões. Ele disse, claro que xinga, você só mudou o nome do palavrão, você agora fala misericórdia. Então, o erro de expressão seria como a gente hoje fala, em vez de, sei lá, ter um xingamento, falar misericórdia. Não é? Então ele diz, você inculcará, colocará dentro da cabeça dos seus filhos, a coisa mais importante na cabeça deles vai ser saber quem eu sou. A mais importante vai ser saber quem eu sou, não é? Delas falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Verso 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Presta atenção, que aqui ele está falando que as pessoas, Jesus fala dos filactérios, que eram tiras com as leis para decorarem. Quando eles decoraram, eles colocavam outros para estar sempre lembrando. Salmo 23, que diz, a tua vara e o teu cajado me consola, é porque no cajado ele escrevia para memorizar. Então ele estava ali sempre com a palavra do Senhor diante dele. Então ele diz, você fará com que isso esteja na tua mão, pendurada como braceletes, pendurada no teu peito. Não só, olha, atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal e entre os olhos. Será a primeira coisa, você vai acordar com isso, você vai dormir com isso. Isso será a tua ordem prioritária de vida, de existência. Melhor do que nós encerrarmos o ano dando graças a Deus, porque estamos vivos, porque não ficamos doentes, é glorificar a Deus pelo maravilhoso e avassalador crescimento. Porque a Bíblia não diz que a vereda do justo é como a calmaria do rio Tigre, que vai sempre sem ondas e bem plano, que nem do rio Tietê, que parece que não tem onda, parece que não sobe. Quem é que sabe para que lado corre o rio Tietê? A não ser que tenha uma enchente, você não sabe. Se você pegar alguém que não conhece o rio, que não sabe a direção dele, né? Respondam para mim. O rio Tietê corre para o sul ou para o norte?
Exatamente. A Bíblia não diz que a vereda do justo é como o rio Tietê, que vai sempre na mesma posição, sempre. Não. Diz que é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. É crescimento. Então, melhor do que terminar o ano dizendo muito obrigado, Senhor, porque permaneci vivo até aqui, o Senhor me manteve vivo, é terminar o ano dizendo muito obrigado, Senhor, porque eu comecei o ano com 2 e hoje estou com 10. Eu comecei o ano lá embaixo e hoje estou aqui em cima. Não lá embaixo no sentido de pecador, miserável, derrotado, mas lá em crescimento, na questão do crescimento, de avanço. Avanço, porque essa é a proposta dele para a sua vida esse ano. Diga graças a Deus. Gente, são coisas que Deus já preparou para os filhos dele. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, para que se você tem essas ordens, essa organização bem definida dentro de você, cara, não tem como parar o teu crescimento. O verso 9, dá uma olhada no que ele diz. Agora onde ele chega, ó, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. É para você lembrar? Claro que não. Ele está falando que as pessoas também precisam reconhecer quem você é, para onde você vai, qual é as tuas bases de crença, quais são as suas, o que é mais importante para você. Os umbrais das portas não foi para o povo que estava dentro, foi para o anjo que vinha de fora, lá no Egito. É para quem vem de fora, saiba. Você funcionando como um atalaia, como uma lâmpada, ele diz assim, vocês são luz do mundo, e mantenham-se acesos, e não se põe uma lâmpada escondida no alqueire, mas no velador, para que ilumine a todos que estão na casa. É isso que ele está dizendo. Que a tua regra de fé seja conhecida de todos que te verem saibam quem você é, para onde você vai, o que você pensa, como você se move. Tudo vai ser sujeitado a esse tipo de pensamento que você tem. Como diz o Salmo 27, 3, tudo que você diz na sua alma, assim é. Mas o que eu digo na minha alma deve refletir aquilo que está escrito na minha testa. Eu acho que deve ser mais ou menos assim, né? O verso número 10, aí ele vai dizer, havendo-te, pois, o Senhor te introduzido, olha só, Senhor teu Deus, te introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais. Gente, isso é muito legal, essa palavra debaixo de juramento. Que Deus fala aí, é tipo assim, olha só, Paulo escreve para Timóteo, ainda que você falhe, ainda que você seja infiel, Deus não pode ser infiel. Não é a você, não é a mim, é a si mesmo. Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, que ele faria o que ele está fazendo aí. Ó. Sob juramento, eu prometi a seus pais. Eu me comprometi, eu empenhei o meu nome, a minha honra. Portanto, eu vou fazer. A gente está falando aí depois de 40 anos que esses caras saíram do Egito, os pais deles saíram do Egito. Deus insistiu até colocá-los no lugar, na terra prometida. Prometia a Abraão, Isaac e a Jacó que daria. Não é? Grandes e boas cidades que vocês... Olha, gente, o que tem preparado para vocês, para o futuro dos filhos de Deus. Eles ainda estavam para entrar. É uma palestra, é um discurso antes. Mas o que tem preparado para vocês, grandes e boas cidades que vocês não plantaram, não edificaram. Verso 11, pode seguir. 11. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres, te fartares. Presta atenção à proposta de Deus para esse povo. Ele está dizendo só, gente, que isso aqui, para isso permanecer, é preciso que você tenha as suas prioridades bem organizadas. Porque, olha só, uma coisa é você colocar alguém numa fartura, e eu estava vendo uns dias atrás, não é? Os ganhadores, as pessoas no tempo aí, durante um tempo, as pessoas que ganharam na loteria. E eu vi que só na Bahia, parece que 5 ou 6 ganhadores da loteria ganharam milhões há anos atrás. E hoje, muitos deles já morreram, e alguns estão hoje vivendo na mais profunda pobreza. Então, a questão não é Deus apenas ter posto em grandes cidades, em casas cheias, em olivais que eles não plantaram. É permanecer.
Então, quando nós falamos da questão disciplinar, da questão da disciplina, da palavra de ordem, que é uma vida disciplinada, nós entendemos que fomos trabalhados durante todo esse tempo passado aí, nos combates, sabe, nessa luta, nesses afastamentos aí, nesse distanciamento, fomos trabalhados, gente. Isso criou força e raízes e estrutura para que hoje você possa dizer assim, cara, eu vou começar 2022 e vou terminar em posição com Deus. Diga amém por isso. Terminar em posição com Deus. Eu sei exatamente no Deus em que eu tenho crido. Eu sei no Deus em que eu tenho crido. Vamos fechar aqui com Ageu. Ageu, capítulo de número 1, verso número 7. Ageu, capítulo 1, verso 7. Olha o que Deus diz para esse povo, né? Considere o vosso passado. E quando ele chega aqui nesse verso, ele vem de uma narrativa a respeito do que estava acontecendo com o povo. Ele diz, olha, vocês estão plantando muito, colhendo pouco, vocês estão semeando e não está produzindo o fruto esperado, vocês estão recebendo dinheiro e estão colocando no saco furado porque vocês não sabem o que fazer, ele está acabando na metade do mês, vocês estão tentando juntar dinheiro para comprar uma casa, um apartamento, um carro, mas nunca conseguem, estão fazendo planos e os planos não funcionam. Por quê? Qual é a resposta para isso? Ele vai mostrar a resposta. Olha, verso 7, ele diz assim, considere o vosso passado. Ou seja, quando eu olho para trás, eu sou melhor informado a respeito das coisas que deram certo e das coisas que deram erradas. Eu sou melhor informado. Né? Às vezes eu tenho dificuldade para compreender uma coisa que está por vir, a colocar a fé em prática, mas quando eu olho para trás, se tratando do povo de Deus, da família de Jesus, você tem uma melhor visão do que funciona, do que não funciona. O verso número 8, ele diz assim, vai lá, pastor, pode seguir. Suba ao monte, traga madeira e edifique a casa. Dela eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, o que esse povo passou a fazer? Vou fechar aqui o contexto. Esse povo chegou na terra, a ideia, o propósito era edificar um templo do Senhor primeiro. Isso aconteceu com Neemias, não é? E Esdras, a edificação, a estruturação do templo. Então, a ideia era edificar o templo do Senhor primeiro, só que aí eles começaram a fazer e foram desanimando e parou. Parou e começaram cara, eu tenho muita coisa para fazer, a minha vida e tantas coisas para fazer, e começaram a cada um correr a sua própria carreira. E aí Deus adverte eles. Sabe o que é interessante, gente? Que quando a coisa, o inferno, ele tem um sistema de trabalho tão, sabe? Vou dizer para vocês que para aqueles que estão sem luz é muito eficaz. Porque a gente está aqui agora, se nesse momento o pastor Cássio apagar todas as luzes, desligar a tomada, vocês, meu Deus, o que houve? Mas se o pastor Cássio tivesse ali como é que chama aquele? Um dimmer, ou fade, né? Isso, ou um dimmerzinho, um dimmerizador, e fosse tirando aqui durante os 30 minutos aqui de mensagem, fosse tirando aos pouquinhos a luz, seria capaz de nós encerrarmos a mensagem, vocês no escuro e não perceberem. Ah, pastor, mas nós estaríamos vendo, mas não tira ideia o fato de estar no escuro. Então é exatamente isso que acontece. Deus diz, considere, gente, o passado, como vocês eram. Onde vocês estavam. Qual era o resultado da colheita de uma saca de arroz? E veja o que vocês estão colhendo hoje. Qual era o resultado da compra de algo tempo? E veja o que está acontecendo hoje. Ele diz, considere o vosso passado, porque vocês pararam de produzir, pararam de crescer. As coisas estão muito mais difíceis de alcançar, os objetivos estão muito mais difíceis de alcançar, porque qual é a chave? Ele diz, vocês abandonaram o templo. Abandonaram o relacionamento comigo, abandonaram a coisa que é mais importante, o reino de Deus e a sua justiça. E tudo isso que vocês querem virá incutido dentro, está intrinsecamente conectado, ligado, porque é o prazer de Deus abençoar os filhos dele. É o prazer dele abençoar os seus filhos, colocar você em bom lugar. Essa é a proposta dele. Essa é a proposta de Deus, trazer você para uma vida de sucesso, porque ele disse, nisso eu serei glorificado. Presta atenção, gente.
Não foram vocês que me escolheram antes, eu escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e fruto que permaneça. É nisso que conhecerão que vocês são meus discípulos. Quando vocês frutificarem sem parar. Amém, gente? Sejam abençoados ricamente, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus.